Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, tratando sobre as eleições 2024, fazendo os debates, né, que precisam ser feitos, né, as conversas, as discussões, e vamos estar, né, seguir aqui com a nossa programação, conversando aqui no dia de hoje com o Felipe Queiroz, ele que é pré-candidato, né, acho que ainda não oficializou, se oficializou, você me avisa aí, Felipe, né, a vereador, né, pelo PCB em Santos, né? Ele também é professor e vamos conversar um pouco aí sobre, né, suas propostas, trocar aí, fazer um debate político, a troca de ideias aí que precisa ser feito. Então, Felipe, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Muito boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito difícil que os espaços midiáticos deem espaço para candidaturas e pré-candidaturas como as nossas, de partidos pequenos e ideológicos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Queiroz. Eu sou servidor municipal de Santos, sou professor adjunto da área de geografia, sou professor de geografia, já dei aula em algumas redes, rede municipal de Praia Grande, rede estadual por um curto período de tempo, rede federal como substituto. Agora eu estou na rede municipal de Santos e também já fiz algumas outras coisas durante a vida, né? Já trabalhei no IBGE, já vendi cerveja, na adolescência, na época do Bit Lascado, eu fui webmaster, eu fiz sites e agora estou aqui. Sou formado em geografia, em serviço social, ciência política e gestão ambiental, fiz um mestrado em serviço social e políticas sociais pela Unifesp e agora estou fazendo doutorado em serviço social pela PUC de São Paulo. Perfeito. Felipe, então vamos estar, né, prosseguimento aqui na nossa, começar aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse como que está a situação do servidor em Santos, né? Qual que é o cenário, né, aí que está desenhado? Bom, apesar de eu ser relativamente novo na categoria, tenho alguns meses só, mas eu sempre acompanhei a luta da categoria, mesmo à distância. O que acontece é o seguinte: desde 1997, nós temos governos de direita em Santos. E desde sempre aconteceram diversos regressos, diversas perdas salariais, previdenciárias, e quando houve alguma vitória foi devido à luta da categoria. Tivemos uma greve em 2017, que foi uma greve bastante grande, principalmente por parte do segmento da educação e da saúde. Em 2016, houveram paralisações específicas de alguns segmentos. O pessoal da informática, da área de TI e as cozinheiras. O que acontece hoje aqui em Santos é o que acontece em várias cidades do Brasil, né? Muita terceirização, muita privatização, muito sucateamento dos equipamentos e a regra é principalmente sucatear para privatizar.
desde 2013, mais ou menos, com a entrada do PSDB aqui na cidade, o governo deixou de ser tão provinciano, passou a ser muito mais sofisticado, né, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Ele governou aqui por 8 anos e ele colocou um secretário dele, na verdade, via eleições, mas nós sabemos como é o processo eleitoral, né? E aí foi eleito o atual prefeito, que era um secretário dele. Esse prefeito é um dentista, o Rogério Santos, e ele está está deixando a boiada passar, como dizia o ministro do Bolsonaro. E ele se desfiliou do PSDB e se filiou agora no partido do Tarcísio, que é o Republicanos. Então, assim, a boiada está passando e só vai mesmo deixar de passar com a luta do munícipe e do servidor. Felipe, no seu Instagram, né, se me permite, né, fazer esse comentário, você se declara como autista nível 1 de suporte, né? E, né, eu faço essa pergunta porque eu também tenho, né, o diagnóstico, né, de nível 1, né? Acho que é a primeira vez que eu falo isso em entrevista. E eu acho que hoje, né, por isso que eu quero perguntar, existe muito oportunista tentando se aproveitar da pauta. Pelo menos aqui em São José dos Campos tem. Tem gente honesta, pais que lutam pela causa autista, já entrevistei, já tem, mas tem muito vereador oportunista querendo se aproveitar da pauta. E eu queria saber de você, qual que é um programa anticapitalista, né, para a questão, né, da luta anticapacitista e principalmente para o autismo? Bom, eu queria te parabenizar nesse sentido, porque sair do armário nesse sentido para a internet não é para qualquer um. Para o autista adulto isso é bastante difícil, e esse meu diagnóstico é bastante recente, foi no final de 2022, início de 2023, foi quando o meu laudo neuropsicológico saiu. E aí, na minha vida, isso passou a fazer sentido várias coisas, né? Desde a minha dicção, passando por algumas situações que eu passei, inclusive de aprendizado na escola e algumas situações sociais. E aí de lá para cá está sendo uma época de reaprendizado. E assim, é claro que no início a gente não vai contando para todas as pessoas, a gente primeiro conta para os mais próximos, e aí eu contei para o meu partido. E eu fui muitíssimo bem recebido. O secretário político do partido aqui em Santos, o Cássio, ele falou: olha, ô Felipe, não mudou nada. Na verdade, se me permite, as palavras foi: para mim não mudou porra nenhuma. E aí ele falou: olha, você é um cara da ciência, você vai ver que você tem algumas limitações, mas aí você vai pouco a pouco sabendo lidar com isso. Por exemplo, algumas manifestações, alguns atos, pode ser que você não sinta tão bem, você vai falar com a gente e você vai recuar. E aí ele deu vários exemplos
de pessoas, por exemplo, pessoas que não enxergam bem, por exemplo, que têm visão parcial, enfim, deu vários exemplos análogos e eu fui ajustando isso para minha militância. E aí foi uma decisão pessoal minha falar, não, eu vou me colocar, mesmo que eu sofra algum capacitismo, algum preconceito, porque nós sabemos que sofremos, quer pela desinformação, ou quer pela má intenção, né? Nós podemos sofrer preconceitos, mas eu achei que era hora de colocar isso sim, porque, bom, como é que eu vou explicar? Nós vemos, sim, diversas ONGs e diversas pessoas oportunistas, como você falou, e uma das coisas que fazem é não colocar nós como sujeitos, colocam a gente como anjos azuis, colocam a gente como pessoas assexuadas, ou pessoas que não têm opinião própria, ou pessoas que podem ser relevadas um pouco de lado, como se nós não fôssemos sujeitos de opinião própria, que nós podemos formular política, nós podemos, além de formular política, sermos sim protagonistas das nossas vidas, talvez com um pouco mais de dificuldade de se colocar, de se comunicar, não sei para você, mas para mim me colocar diante de uma câmera não é tão tranquilo assim, porém a gente se coloca. Eu acho que está na hora dos autistas adultos se colocarem, porque a gente tem uma certa solidariedade, apesar do bullying e todas as coisas que as crianças com ou sem diagnóstico recebem, mas nós adultos, nós não recebemos essa solidariedade. Parece que a questão do autismo só existe quando nós somos crianças. Se a gente vai exercer o nosso direito em qualquer lugar, um assento preferencial, um atendimento preferencial, apesar de estar na letra da lei, isso simplesmente não existe. Ou então o nosso diagnóstico é invalidado. Não, mas você não tem cara de autista. Como assim? Mas você fala, você estuda. E aí eu tenho que colocar que, apesar das minhas dificuldades, eu tô me colocando, tô dando a cara a bater. E se eu cheguei em algum lugar, na minha vida de estudos, por exemplo, foi com muito esforço. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quase todo o emprego que eu tive foi devido a concurso público, porque toda a entrevista de emprego que eu fiz, através delas eu não consegui emprego algum. E aí, para o neurotípico, isso é muito fácil e está dado. Olhe nos olhos do empregador, aperte a mão do empregador, um aperto da mão firme e seja assertivo. Só que para nós isso não é tão simples assim. Então a gente tem que colocar a nossa pauta. Porém, mesmo a gente colocando a nossa pauta, eu acho que só uma sociedade mais igualitária é que vai permitir que nós, neurodivergentes, coloquemos as nossas diferenças. Colocar o nosso hiperfoco em prol da classe trabalhadora. Colocar as nossas facilidades quando
nós temos a favor da classe trabalhadora, os nossos corações e mentes a favor da nossa classe. Porém, agora, numa sociedade capitalista, isso é impossível de ser feito, porque ou nos pedem neurotípicos, quando nos toleram autistas, mas desde que nós conseguimos suprimir ao máximo as nossas capacidades, as nossas estereotipias, as nossas características autísticas, e quando muito quem fala pela gente são pais de autistas, mães de autistas, psicólogos, profissionais de saúde e donos de ONGs autistas, sobre autistas, por assim dizer. E não, eu acho que já passou da hora de nós nos colocarmos, né? E então, assim, os equipamentos municipais precisam dar conta das nossas demandas de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, isso é extremamente importante. As nossas escolas precisam ter acompanhantes, mas não simplesmente qualquer acompanhante para estar lá com a criança autista e, principalmente no caso, os autistas de níveis maiores de suporte, para levar ao banheiro e para tirar da sala de aula e dar uma volta quando esse aluno está desregulado. Não. Na realidade, o que precisamos são profissionais capacitados, precisamos ter profissionais versados em educação especial realmente, porque isso. Toda criança e todo adolescente precisa de ter uma educação, né, da mesma maneira que o neurotípico tenha, e naquele lema, né, cada um de acordo com as suas capacidades, cada um de acordo com suas necessidades. Eu acho que é basicamente isso. O capitalismo, né, lucra com o capacitismo? Olha, lucra. Quer pelo... Bom, os planos de saúde, por exemplo, eles querem, eles não querem ter prejuízo em cima disso, né? Então, assim, quando você se coloca como autista para um plano de saúde, ele vai fazer ao máximo para negar todas as terapias às quais você tem direito, para ter uma margem de lucro maior. E aí, se você pensa na saúde privada no âmbito dos médicos particulares, eles vão fazer de tudo para que você gaste muito mais dinheiro com diversas terapias, né? Então, assim, uma criança autista hoje pode ser extremamente lucrativa. E aí, muitas vezes não acontece o acolhimento. Muitas vezes, quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, de TEA, de uma criança ou de um adolescente, muitas vezes o que acontece é, olha, então, você tem esse caminhão de terapia aqui para fazer, muito provavelmente, com esse tanto de terapia, ABA, fono,
terapia ocupacional, psiquiatria, etc., a vida social dessa pessoa neurodivergente vai ser ainda menor, e pode ser que muitas terapias que sejam dispensáveis para essa pessoa sejam ministradas. E uma outra coisa, quando eu falo que nós precisamos de terapia, nós precisamos de terapias com evidências, baseadas em evidências científicas. E diversos charlatães, agora eu não vou saber o plural direito, vocês vão me perdoar, mas um conjunto de gente que é charlatã empurram diversas terapias que são como se fossem cloroquinas para Covid. E aí você tem várias coisas, você tem tome ômega 3, são tantas substâncias e tantas pseudociências, até constelação familiar entra no meio, e quem está desesperado vai pagando, vai comprando, porque a pessoa está desesperada. E mesmo no âmbito, assim, se você pensar de psiquiatria, o que acontece? As pessoas muitas vezes nos querem tirar algumas características que não são prejudiciais a nós e não são prejudiciais a outras pessoas. Contudo, por ser diferente demais, querem tirar para que nós cada vez não pareçamos autistas. Por exemplo, se eu tenho uma estereotipia de mexer a mão assim, não, mas tá esquisito, vamos tirar isso. Só que, às vezes, você tira essa estereotipia minha e eu vou ter uma outra muito pior. Por exemplo, vamos supor, coçar a cabeça. Mas se eu coço a cabeça de maneira muito frequente, de uma maneira também muito intensiva, por exemplo, pode criar feridas, e aí eu já estou me machucando. Então, nós não podemos intervir em determinadas coisas que não nos prejudiquem. Porém, a sociedade, ela cobra da gente um perfil que não pareça, né, autista. E aí, assim, é engraçado. Nos cobram que nós não pareçamos autistas, e aí quando, por terapias ou aos trancos e barrancos, quando nós não parecemos autistas, invalidam o nosso diagnóstico. Falam assim, não, então você não você não parece. É muito, muito, muito complicado, assim. E assim, por outro lado, 80% de nós estamos em situação de desemprego. É muito difícil para nós conseguirmos emprego justamente por aquilo que cobram da gente, né? Um teatro de você ter a mão quente quando apertar a mão do entrevistador de emprego, olhar nos olhos, diversas coisas que para nós têm que ser muito treinadas e às vezes é muito doloroso determinadas práticas sociais como essa, sendo que isso não tem nada a ver com a nossa capacidade, com a nossa competência. Inclusive, agora, em pré-candidatura, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente vai me olhar e vai falar, não, mas será, com esses trejeitos, será que ele seria um bom vereador? Mas eu estou aqui justamente para questionar. Sim,
nós podemos, nós temos que simplesmente acreditem no nosso potencial, enxergue o nosso potencial antes de qualquer preconceito. Felipe, ainda nessa conversa, né? Eu também, assim como você, eu, né, fui diagnosticado somente agora, acho que não faz nem um ano, né, se eu não me engano. E antes disso eu era professor, né? E, embora, né, eu dominasse, né, o conteúdo que eu estudei, né, toda aquela situação da sala de aula, barulho, sala superlotada, me incomodava bastante. Embora, né, eu faço muita coisa assim que você fala, né, se você falasse, você se esforçou muito para estar aí, tipo, foi muito difícil para você, eu falo que não, eu vou em show, vou em balada, vou em manifestação, para mim é super tranquilo, mas nesse ponto específico da sala de aula, né, era algo que me incomodava bastante, o barulho, superlotação, né, da escola. Como que funciona com você, né? É professor também? Para mim, na sala de aula acontece muito parecido, assim, determinados barulhos intermitentes pode me incomodar bastante. Eu costumo ser um professor tolerante dentro do possível, mas quando o barulho está muito intenso, assim, quando eu falo intenso, é intenso demais, né? Generalizado e com uma altura bastante alta, né? Aí, assim, para mim é bastante ruim, mas tem umas outras coisas também. Eu domino, como você falou, eu também domino o conteúdo e eu costumo fazer um trato com alunos, né? Por exemplo, olha, vamos supor que eu já trabalhei em várias redes, mas vamos supor que essa rede em que eu esteja, a aula é de 1 hora. Eu falo, ó, eu vou falar 20 minutos. Agora vocês deixam falar. Depois vocês podem conversar, podem brincar, enquanto estiver fazendo o exercício, pode brincar, mas determinados barulhos, às vezes algum barulho para afrontar também é bastante coisa de celular, assim, aí para mim é bastante difícil, e tem aquele sarro de aluno, né? De vez em quando eu estou explicando, professor, por que você fala olhando para cima? Aí você, então, aí você Só dá um aquela... comentário, ô Felipe, desculpa interromper. Um comentário que já várias vezes perguntaram para mim se eu fumava maconha, os alunos. Já com aluno nunca aconteceu, mas já aconteceu fora da sala de aula, né? Isso Só que assim, quando você é um bom profissional, ou pelo menos tenta ser um bom profissional, chegou e tendo um vínculo com os alunos mais frequente, também mais longo, eles começam a ver como você é e começam a ser mais seu amigo, porque criou um vínculo, né? Porque assim, se você faz alguns combinados com ele, e você cumpre o combinado, eles, pô, cumpriu o combinado, vamos, e aí a aula começa a ficar mais fácil. Mas aí tem um problema, por exemplo, vamos pegar a rede aqui de Santos. Aqui em Santos, os professores adjuntos,
eles não têm sede. Então, assim, eu estou numa escola. Agora eu estou licenciado, né, devido à pré-campanha. Vamos supor que eu volte em outubro, né, porque é quando as eleições acabam. E aí eu volto para minha escola, e aí eu fico até o fim do ano. No ano que vem, sabe lá qual escola, em qual bairro eu vou estar. Ou, de repente, em outubro mesmo, quando eu volto, olha, agora você não está nessa escola mais, você vai para outra escola. Então, assim, você toda hora está perdendo vínculo e tendo que reconstruir vínculos, né? Ao invés de ter uma política em que você fixe sede numa escola e você possa conhecer melhor o bairro, você possa conhecer melhor a comunidade, os alunos, os familiares dos alunos, o entorno. Isso é bastante importante, ainda mais para nós, porque quem está no espectro, né, nós os autistas, nós tendemos a preferir mais a previsibilidade e uma certa rotina. Então, essa mudança também é bastante ruim para todo mundo, mas para nós é pior ainda. Felipe, vamos indo avançar aqui um pouco a nossa conversa. E você mandou, né, durante aí essas trocas antes da entrevista, falou um pouco do histórico de Santos e a relação com os comunistas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Santos, antes ainda dos comunistas, Santos teve uma tradição bastante forte no século XIX, né, com os abolicionistas. Aqui em Santos, nós tivemos 3 quilombos, uma resistência da população negra bastante forte, o quilombo do Pai Felipe, quilombo do Jabaquara. A abolição aqui em Santos foi feita por um decreto municipal da Lei Áurea. Parece que minha imagem deu uma... Mas eu acho que o som não, né? Tudo bem. Então, antes ainda da Lei Áurea, aqui em Santos, você já tinha uma tradição abolicionista bastante grande, e depois com os anarquistas, né? Antes ainda dos comunistas aqui, a gente teve uma tradição anarquista aqui bastante grande, principalmente no Porto, no setor calçadista, no setor da construção civil, assim. A Santos era conhecida como Barcelona brasileira. E aí, em 22, surge o PCB, e o PCB é um partido comunista que, na Europa, todos os partidos comunistas, se eu não me engano, eles foram rachas de partidos sociais-democratas. Mas aqui no Brasil, o PCB é um racha dos anarquistas. E aqui no Brasil e em Santos não foi diferente, né? E aqui em Santos, o partido também foi fundado em 1922. Claro que depois do dia 25 de março, alguns meses depois, foi no Sindicato dos Canteiros, né, que eram trabalhadores que faziam as calçadas, né, as calçadas de rua, os passeios. E já na década de 20, na década de 30, o PCB já tinha muita inserção aqui na cidade. Na década de 40, a gente quase elegeu um
um prefeito, o Leonardo Reutemann, e também, assim, porque quase ele elegeu, não foi porque disputou as eleições e ficou em segundo lugar, não, ele estava cotado para ganhar em primeiro lugar com folga, e o PCB, e ele foi cassado. Da mesma maneira que nessa época, um ano atrás, o PCB conseguiu eleger a maioria da Câmara de Vereadores. Né? E aí você tinha Flor da Praia, Leonardo Reutemann, uma gama de candidatos a vereadores que, embora o PCB estivesse ilegal, estivesse clandestino, eles estavam disputando as eleições numa outra legenda, né, e se colocavam como comunistas. Foi aqui uma cidade de resistência à ditadura, embora fosse uma cidade que era e ainda é, né, colocada como área de segurança nacional. Então aqui, durante a ditadura, a gente não tinha eleição para prefeito. O que se tinha eram interventores da ditadura militar, né? Eram prefeitos biônicos que a ditadura militar colocava. Isso foi até a década de 80, até o finzinho da ditadura foi assim, com o interventor Paulo Gomes Barbosa, né, o qual foi pai do ex-prefeito imediato, que é o Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, o qual eu mencionei aqui no início dessa transmissão. E vamos lá. Como o PCB ele foi vilipendiado, foi destruído na ditadura militar, porque assim, o pessoal lembra muito da guerrilha, mas o PCB foi muito perseguido. Depois que muitas pessoas da guerrilha morreram, a guerrilha foi sufocada, a ditadura militar passou a correr atrás dos principais quadros do PCB. No âmbito nacional, 1/3 do Comitê Central foi exilado, se exilou, e 1/3 do Comitê Central foi morto, foi assassinado, principalmente na década de 70. E num âmbito estadual, municipal, não foi muito diferente, né? Existem aqui velhos camaradas que foram torturados, e existem velhos... a pessoa que me recrutou, o camarada Carlito Pérez, ele só não aconteceu nada com ele porque ele fugiu para a União Soviética, ficando 2 anos lá até que as coisas dessem uma arrefecida. Então, assim, foi muito difícil. E aí acontece isso com os camaradas, acontece isso com o partido também, e a direita. E a direita fazendo de tudo para infiltrar diversos agentes em diversas instâncias partidárias, né? E aí, o que culminou, por exemplo, no racha de 92, que surgiu o PPS, atual Cidadania. E aí, com um partido destruído e diminuto, principalmente no pós-92, mas antes disso também sofrendo diversas consequências, o PT crescendo, se colocando como uma tendência e uma alternativa para a esquerda, né? Uma esquerda que não colocava a foice e o martelo,
mas falava, não, nós somos trabalhadores, ao contrário deles que dizem que através da revolução se adquire a democracia, não, nós, através da democracia, é que vem a revolução. E aí, aqui em Santos, nós tivemos 2 governos do PT, foi da Thelma de Souza, se eu não me engano, de 89 até 92, naquela época, se eu não me engano, eram 5 anos de governo, se não, ou 88, acho que foi 88 até 92, e o Davi Capistrano, de 93 até 96. Foram 2 governos que, claro, dentro das limitações institucionais, né, foram governos bastante satisfatórios para a classe trabalhadora. Entretanto, o PT, né, por ser um partido de tendências e, na minha opinião, bastante fratricida, nessa cisão entre eles mesmos, enfim, inclusive, aí vou entrar não vou entrar muito nas peculiaridades do PT, mas, enfim, na briga interna, na luta interna, no luta internismo dentro do PT, e o qual, inclusive, também por dentro surgiu depois vários outros partidos, por exemplo, PCO, PSTU, mais tarde, já nos anos 2000, o PSOL, mas dentro dessa luta interna e dessa divisão de tendências, a Thelma de Souza perdeu as eleições para o Beto Mansur. O Beto Mansur, para quem não se lembra e para quem não é de Santos, é aquele deputado federal que ficou do lado do Cunha, como um papagaio de pirata, e dirigiu a sessão interinamente durante o impeachment da Dilma, que foi um golpe, né? E a partir daí não teve mais espaço para a esquerda aqui em Santos. E aí uma outra coisa, aqui em Santos nós temos o metro quadrado, que é um dos mais caros do país. E aí, com essa especulação imobiliária, os bolsões de trabalhadores passaram aí para as periferias de outras cidades, passando até a vida em outras cidades, e o eleitorado aqui de Santos passou a ser cada vez mais conservador, devido à expulsão de trabalhadores que estavam aqui em Santos e faziam a luta aqui dentro, também a diminuição das categorias tradicionalmente de luta, com a modernização do porto, que na verdade é uma privatização e etc. Mas, enfim, hoje você tem cada vez menos doqueiro, cada vez menos estivadores, cada vez menos operadores dentro do porto. Na construção civil, de certo modo, também houve uma diminuição, e também na metalurgia, né? Nós tínhamos um sindicato dos metalúrgicos fortíssimo, hoje é um sindicato de luta ainda, contudo, a categoria é diminuta. Hoje você tem uma categoria de metalúrgicos que é diminuta, que está fadada
a diminuir cada vez mais. E aí, no lugar, você tem aqui em Santos um setor de serviços que é bastante forte, porém, nesse capitalismo tardio nosso, como que os trabalhadores são empregados no setor de serviço, né? Pejotização, precarização, então isso impede a sindicalização e também por ser um trabalho precarizado com um vínculo empregatício bastante forte não, bastante frágil, pelo amor de Deus, essa pessoa não vai fazer luta sindical, né? Não vai fazer luta popular, é muito difícil, porque uma vez que faz, a sua capacidade de sobrevivência está correndo perigo. Certo. E vamos aí para a última pergunta, Felipe. Você é um cara que está no PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. E essa palavra comunismo às vezes assusta as pessoas, né? O que é ser comunista? O que é o comunismo? Então, isso me faz. Eu vou ter que compartilhar uma memória, né? Eu nasci em 84, então ainda cheguei embora criança, mas nos noticiários e na escola, assim, eu cheguei a pegar União Soviética, Iugoslávia, e aí teve um dia que eu perguntei pro meu tio, né, porque passou no noticiário, eu falei, o que é comunismo? Porque... E aí ele fez uma explicação, assim, meio um pouco bem superficial, na verdade, sobre o que é capitalismo e o que é comunismo, e foi isso. E a partir daí, todas as vezes que eu escutei a palavra comunismo, foi uma coisa negativa. E mesmo dentro da esquerda, assim, nem minha mãe nem meu pai foram militantes, mas na época das eleições, a minha mãe se mobilizava sempre para uma candidatura de esquerda, né? Quando não tinha de esquerda, era a mais de esquerda possível. E mesmo dentro da esquerda, geralmente do PT, a gente via algum discurso sobre comunismo que era pejorativo. E aí, assim, não, mas nós não somos autoritários, não, nós não queremos isso e tal. E sempre foi uma coisa negativa. Até que numa greve estudantil que eu participei, na verdade foi antes dessa greve um pouco, eu conheci aqui em Santos um cara, ele estava com a camisa do PCB. Foi em 2004 isso, ou 2003. Eu perguntei aí esse partido aí. Aí ele falou mais ou menos assim, e antes disso eu tinha conversado com ele, conversas longas e agradáveis, assim. E quando eu vi ele com a camisa escrito PCB e tinha a foice e o martelo, isso me fez colocar vários pés atrás. E aí, depois, eu conhecendo ele mais ainda, e depois indo para conhecer a família dele, que depois foram os camaradas que me recrutaram, eu falei, pô, eu sempre escutei que comunismo é merda, e que os comunistas também. Só que essas pessoas tão longe de ser isso. Então, assim, nós que somos... E aí foi isso que me fez querer cada vez mais estudar o marxismo,
principalmente o marxismo-leninismo. Eu não sou nenhum teórico, mas... e também ver a praxis, né? Como é que é a teoria aliada à prática dessas pessoas, desse campo. Então, é aquilo, quando... Aqui no Brasil, sermos partidário, quando você fala, sou de um partido, você já recebe resistências. Qualquer partido, porque já pensa que em alguma hora você vai ser eleitoreiro. Quando você fala que é comunista, você também recebe diversas resistências e pés atrás. Quando você fala, eu sou do Partido Comunista, sou militante do Partido Comunista, eu sou... essa resistência, esse pé atrás, essa torção de nariz é muitíssimo maior. Então, assim, nós temos que ser... Claro, a gente não vai ser franciscano e a gente não vai deixar de errar algumas vezes, mas, assim, tem certas maneiras, tem certas condutas em que nós não podemos errar, nós temos que ser exemplos, porque o dedo para apontar e falar mal nós já temos. E ser comunista, nós temos que... Bom, o bolsonarismo, por exemplo, ele fez um favor para a gente. Ele falou e fala que o comunismo é horrível. Só que a prática, que é o critério da verdade, mostrou durante esses anos que os horríveis são eles. E aí, quando ele falou, olha, comunismo é ruim, muita gente, por ver que o ruim é ele, vieram bater na nossa porta, vieram perguntar qual é a do Partido Comunista aí. Isso aconteceu bastante. E assim, você tem várias falácias sobre o comunismo, que o comunismo é sinônimo de autoritarismo, que a gente vai transplantar, sei lá, o regime da União Soviética, ou o regime, sei lá, da Albânia, de Cuba, da China, da Coreia do Norte, do país que for para cá, e diversas falácias, né, que a gente vai acabar com a igreja, que a gente é contra a fé dos outros, que a gente são tantas falácias, e o que é comunista na realidade é você querer uma sociedade igualitária, com igualdade, mas é uma igualdade que não é o antônimo, não é o oposto da diferença, é o oposto da desigualdade, porque é só com essa igualdade que você consegue fazer florescer as diferenças de cada um, né? É só com essa igualdade substantiva em que nós conseguimos ser diferentes na nossa essência. E é uma proposta generosa, é uma proposta que a gente quer... a gente não vê com naturalidade pessoas com fome, pessoas pegando lixo, pegando comida do lixo para poder se alimentar. São tantas coisas no quesito de generosidade, e aí você ou a pessoa que tiver pode perguntar, não, mas e diversos autoritarismos que aconteceram em regimes X e Y.
Sim, mas nós temos que fazer a autocrítica do que aconteceu nesses governos, nesses regimes do socialismo real. Porém, o que não acontece nesse sentido em governos e em estados capitalistas? Nos Estados Unidos mesmo, o que acontece nos Estados Unidos? O que não acontece em diversos países europeus que a gente fala que é civilizado e não sei o quê, e quantos autoritarismos, quantas desumanidades, crianças em gaiolas nos Estados Unidos, pessoas com fome. A gente não pode normalizar isso. Pessoas que têm algum problema de saúde e não podem se tratar porque não têm dinheiro. Isso foi dificílimo explicar em Cuba, porque quando eu falei, olha, no Brasil você ainda tem um sistema único de saúde que está sucateado, mas ele existe. Determinadas doenças que você tem e você entra na fila desse sistema único de saúde e a fila está demorando, você tem que pagar por fora na medicina privada. Porém, se você não tem esse dinheiro, só te resta morrer. O cubano não acreditava nisso. Não, mas como assim? A pessoa tem uma doença e não vão tratar ele? Sim. Era muito difícil explicar isso. Com todo o embargo que tem em Cuba e com todas as contradições, algumas lindas, algumas nem tanto, mas, poxa, só de você ter determinadas coisas, habitação, aqui em Santos nós temos um déficit habitacional horrível. Temos algumas ocupações em prédios abandonados e então assim aquele papo de que tem mais casa sem gente do que gente sem casa é verdade. E você vê também muitas pessoas de pouco tempo para cá, alguns anos para cá, que conseguiam pagar um aluguel num quarto, num cortiço, numa coisa assim, e depois, com tudo isso na economia que aconteceu, deixou de conseguir. Então, estão morando na rua há pouquíssimo tempo. O capitalismo ele não tem como resolver o problema dessas pessoas, e menos ainda quando você tem uma secretaria de assistência social que extremamente como é que eu vou dizer? Deficitária, no sentido de receber pouca verba. Então, assim, pouca verba, os servidores que trabalham com intensificação do trabalho, então é isso o que ocorre. E o comunismo é isso, uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem classes sociais, em que nós possamos usufruir de toda a evolução tecnológica que a gente tem, evolução das forças produtivas que permitem a gente de trabalhar menos. É uma irracionalidade, por exemplo, a escala 6x1. Trabalhar 40 horas por semana já é uma irracionalidade, mais ainda quando a gente tem todo esse exército de desempregados que poderiam estar trabalhando. Então, já passou da hora há muito tempo da escala ser ou
4x3, ou então, mesmo que seja 5x2, mas seja 30 horas semanais, 6 horas. Então, assim, cada caso, cada profissão seria um caso, mas poderia existir 30 horas semanais, você trabalhando 6 horas por 5 dias da semana, ou então trabalhar 4 dias da semana e ter 3 dias de folga ao invés de 2. Isso é até mesmo porque assim, a vida não pode ser só trabalhar, a gente precisa de poesia, a gente precisa de conversas, de sociabilidades, prestar mais atenção nos nossos filhos. Aí, quando eu digo filhos, não necessariamente filhos formais nossos, mas eu penso sempre que essa geração que está aí mais nova que eu e as que estão por vir são meus filhos, e é por isso que eu luto pela Revolução Brasileira. E essa pré-candidatura é para isso, ser um megafone, ser um amplificador da voz dos trabalhadores em prol de toda a melhoria possível para os trabalhadores, todas as reformas que possam ser feitas, né? Não sejamos sectários, porém sempre com o horizonte de fazer a Revolução Brasileira e resgatar a Cidade Vermelha aqui em Santos, que foi exemplo para o Brasil inteiro. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Felipe, gostei aqui do nosso papo, e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Guilherme. Para quem estiver assistindo, eu também agradeço muito pela atenção. Eu sempre digo que os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas o pesadelo pode caber, sim. A Câmara de Santos, ela não pode ser um reles puxadinho da prefeitura, em que não faz uma crítica não faz uma fiscalização à prefeitura, e a Câmara também não pode ser um palco onde atuam os prepostos da burguesia santista, né? É necessário ter uma voz dos trabalhadores, na verdade, várias vozes, né, dos trabalhadores ocupando aquelas cadeiras do parlamento burguês. E o PCB, ele sauda todos. Nós estamos nos inserindo nas diversas lutas da classe trabalhadora santista, paulista e brasileira. Como um partido pequeno, nós temos diversas dificuldades, inclusive para efetuar recrutamento. Muitas vezes, algumas pessoas nos procuram, porém, assim, nós não somos um partido profissionalizado em que nós temos, enfim, profissional de mídia, pessoas que recebem os e-mails, secretários. Não, tudo nós fazemos nós mesmos, e ainda trabalhando, né? Porque somos um partido
de trabalhadores, não recebemos nenhum dinheiro de empresa, nenhum dinheiro de burguesia nenhuma, burguês nenhum. Nós somos autofinanciados por nós mesmos e por nossos amigos que acreditam em nós de alguma maneira. Esse é o nosso financiamento. Então, são pré-campanhas e futuras campanhas que serão do Tostão contra 1 milhão mesmo, porém, o nosso diferencial é o programa que nós temos e mais do que o programa, é a nossa prática, no sentido de que hoje nós estamos num ano par, eleições municipais, mas nos anos ímpares nós não desaparecemos das ruas, e é assim que todo militante sério do partido que for, do campo socialista programático, deve fazer, né? Atuar em todos os espaços de luta, nos anos pares e ímpares, inclusive forçar conquistas que sejam em prol da classe trabalhadora, que vão além da caneta, e se por um acaso, quer dizer, claro, sempre atuando nos espaços de moradia, estudo e trabalho, e se por um acaso o PCB consiga cadeiras pelo Brasil de mandatos de vereadores ou prefeitos, essa é mais uma frente de luta nossa, não é a frente de luta, é mais uma tarefa nem mais nem menos importante do que a tarefa sindical, a tarefa nos bairros, nas favelas, nas ocupações, nos piquetes de greve e no movimento estudantil. É isso, gente. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Felipe, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui.